Olá, como eu disse na última aula, em que a gente fez algumas correções acerca dos exercícios dos livros, eu pedi que vocês lessem sobre o arcadismo, lembram? E que fizessem aqueles exercícios. Eu vou falar brevemente sobre essa escola literária que precede, né, o barroco, que é aquele dos contrastes, aquela escola dos contrastes. O arcadismo não é uma escola muito que cai muito nas provas, né, do Enem, mas enfim, de vez em quando a gente tem uma surpresa, mas é muito interessante que a gente fique passando por todas as escolas para a gente ter noção também do que acontece nos dias de hoje. Se há ou não um retrocesso, se a gente consegue ter ainda vestígio dessas escolas pelas quais passamos. Então, dentro do contexto histórico, é um período que se contrapõe ao período anterior, como eu já disse, o barroco, que está ligado aqui ao conflito, ao contraste, às questões religiosas que influenciaram a comunidade. O arcadismo busca o equilíbrio, uma vida tranquila, amena, mais natural. Para nós entendermos essas características, a gente vai ter que passar pelo contexto da época, senão vocês não vão saber, tá? Século XVIII, 1700, o que está rolando no mundo, na Europa? O que está rolando aqui? Eu espero que os professores de história já tenham falado isso com você. Um momento importante é que esse é o século das luzes, do iluminismo. O que é o iluminismo? Está ligado a quê? A que tudo pode ser explicado. Explicado através de quê? Da razão, do pensamento. Agora não tem mais aquele lado místico, aquele lado superior, aquele lado que vem de uma influência acima da nossa compreensão. Agora é a razão. Agora é o pensamento. Tudo pode ser explicado a partir disso. Então, nesse momento, vão aparecer muitos filósofos, políticos, catedráticos. Muitas informações nos serão passadas através da ciência, da informação. Outro momento importante é a Revolução Francesa, que é um marco, né, na história moderna, que é 1879, queda da Bastilha, ascensão da burguesia, um novo público leitor, uma nova classe social. Esse movimento ele é importante porque ele vai influenciar aqui também no Brasil. Outro momento é a Revolução Industrial. A partir dela, nós temos três. É a manufatura, que sai a manufatura e entra a maquinofatura. Então entra o quê? O mercantilismo, a indústria, a mil, alto giro. O capitalismo agora vai desenvolver numa forma louca. Tem um lado positivo, mas tem muitos lados negativos que a gente vai comentando no decorrer dos nossos encontros. E temos também a independência americana em 1776. É a primeira aqui das Américas. Ela também está ligada diretamente à escravidão, à abolição da escravidão lá, não aqui. Então, no geral, são movimentos, revoluções de independência. Isso são fatos marcantes na história, que tem seu núcleo, que tem a sua marca na história, no contexto, tá ok? Isso vai influenciar no Brasil. Então, a gente tem que também tentar entender o que está acontecendo nessa terra Brasilis. Aqui no nosso contexto, ele é bem conhecido. Primeira coisa, o barroco, a gente estava lá na Bahia, primeira capital, primeira grande cidade brasileira. Agora sai da Bahia e vai para onde? Minas Gerais, lembra? Mas no interior. Mais especificamente em Ouro Preto. Mas na época, Ouro Preto era chamada de Vila Rica. Por que Minas Gerais? Porque está diretamente ligado ao ciclo da mineração, ao ciclo de ouro de Minas Gerais. Lembra de quando o português veio para cá? Ele veio atrás de quê? De metais preciosos, de alguma coisa de valor, ou seja, como sempre, tirando da gente. Passando mais de 200 anos, eles vão achar. Eles vão achar muito. Muito ouro, que a gente não precisava estar hoje do jeito que a gente está. Tá? Eram quantidades inigualáveis, incontáveis de ouro. Isso tudo veio a ser extraído e influenciar no crescimento das cidades do interior de Minas Gerais e enriquecer ainda mais o quê?
Portugal. O importante nesse momento é a Inconfidência Mineira, uma das primeiras e maiores conjurações que ocorrem no Brasil, na época colonial. Por que a Inconfidência Mineira é importante? Porque aqui aparece a primeira discussão sobre impostos que Portugal cobrava no Brasil. A desgraça vem desde daí, tá? Aqueles impostos exagerados, o quinto dos infernos. Então, vai aparecer a primeira ideia de independência, de se ver livre da metrópole, se ver livre dessa desgraça. Então, a gente sabe que não saiu do papel até hoje. Por que ela é importante no arcadismo? Porque a maioria dos intelectuais, os escritores dessa época, eles são inconfidentes, eles fizeram parte da Inconfidência Mineira. Procurem saber dessa história com o professor da história. Infelizmente, eles foram delatados por um cara chamado Joaquim Silvério, onde Tiradentes, que é o ícone e o herói desse movimento, acaba sendo preso, enforcado, decapitado, os braços e as pernas são arrancados, né? Eu tenho umas fotos desse lugar que eu fui até lá, tá? Não na época, mas depois, tá? Agora tem uns 2 anos. Então, nessa época, os artistas eram exilados, corridos do Brasil. Infelizmente, esse foi um movimento intelectual, burguês, a gente não pode esquecer, mas que visava uma questão social bem interessante no Brasil. Para finalizar, e não menos importante, interessante, lá no século XVI e XVII, a figura do jesuíta, dos padres, eram muito importantes. Com a ascensão do Marquês do Pombal em Portugal, ele faz uma caça às bruxas aqui, mas agora as bruxas são os jesuítas. Eles expulsam os jesuítas do Brasil. Agora, a informação vai ser passada de uma outra maneira. Aquela influência jesuística vai diminuir, vai se apagar exatamente nesse século, tá? Bem, o contexto geral é a Revolução Francesa, a Revolução Industrial na Europa, o pensamento, a razão retornando, deixando de lado o místico, e aqui no Brasil, muito ouro, muito ouro. E uma Inconfidência Mineira que já tem influência social muito grande. Além disso, os nossos autores, os principais escritores, fazem parte dela. Esse, então, é nosso contexto. Quais são as características desse movimento? Bem, é o contrário das características do barroco. Aquele contraste, a arte da contrarreforma, conflitos, conceptismo, cultismo, aqui some. O que vai aparecer agora? A busca da simplicidade, da razão, do equilíbrio, de uma vida tranquila, amena, a imitação da natureza. Imitar a natureza é imitar o quê? O natural. Imitar o simples, aquilo que é agradável. É como se fosse uma imitação dos clássicos, que quer dizer o quê? Um retorno à cultura e as características greco-romanas, ou seja, aquela coisa bucólica, a perfeição que vai ser buscada pelos autores. Vão aparecer palavras em latim, vão ser lembrados grandes escritores, poetas greco-romanos. No livro a gente consegue analisar isso. A ausência de subjetividade. Não tem um eu. Nada vai ser externado com sentimento. Isso significa o quê? Que nesse momento vai ter uma fórmula e as pessoas vão seguir esses requintes. Quando o homem quer cortejar a mulher, ele vai fazer isso de uma forma galante, elegante. O amor vai ser respeitoso, segurar a mão, pedir licença, elevar a mulher, mas não com aquela emoção que os românticos fazem, que é o próximo período, que eu também já postei alguma coisa sobre isso. Basicamente, essas são as características gerais do arcadismo, completamente diferente ao período anterior. Tem mais 2 características que acho que são as mais relevantes, que são o bucolismo, que é uma característica diretamente ligada à natureza, tudo que vem da natureza, é o homem em harmonia com a natureza, que a gente está precisando fazer agora, né? Nos inserir a natureza. E o pastoralismo vem dos pastores, que andam no campo com suas pastoras, no meio da ovelhinha, com as cachoeiras, os passarinhos, as borboletas. São aquelas cenas naturais, simples, mas perfeitas, em harmonia. E isso resume bem o que é o arcadismo.
Mais um detalhe: quando nós retornamos à cultura greco-romana, vão aparecer um monte de expressões latinas, em latim, nos poemas, no cotidiano dos atores. Algumas delas vão ser conhecidas, tá? Lotus amoeros, local agradável. Não é aquela correria da cidade, locais a menos. Agora é o interior, a simplicidade, a harmonia, a tranquilidade de se viver. Nesse lugar eu não tenho problema, eu vivo feliz. Fugar em Uber, fugir do urbano, fugir da cidade, porque é todo o movimento. Eu não quero mais isso para minha vida. Inutiliam trucate, trocar aquilo que é inútil. Chega de exagero, chega de muita roupa, chega de muita informação. Eu quero ser subjetivo. Eu quero usar da simplicidade do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E falando nisso, tem o Carpe Diem. Aproveite o dia. Aproveite cada momento. Aproveite a vida, cada momento dessa vida, porque cada um é importante. Assistam Sociedade dos Poetas Mortos, Carpe Diem. É maravilhoso, vocês vão gostar muito. É totalmente poético, com um professor maravilhoso. Então, essas frases em latim vão aparecer muito nas produções, tá, do arcadismo. Bem, dá para lembrar essas características se vocês escutarem com atenção. Nós vamos ver também alguns pensadores, né? E a enciclopédia, que é um livro que traz análise de pensamento, que traz análise daquilo que existe. Esses autores são Montesquieu, Voltaire, Rousseau. O Rousseau vai ter uma participação muito importante. Diretamente ele vai ter no romantismo e indiretamente no arcatismo. A questão do bom selvagem, do homem íntegro, do homem que não foi lapidado por uma sociedade, que é natural, que é simples, que é humilde, que vive na sua natureza, mas ele vai ser corrompido, ele vai ser estragado pelo movimento que existe na época. Então vamos lá, aquela ideia do pensar, do pensamento, o René Descartes, ele fala, penso, logo existo. Ou seja, tudo se explica através da nossa psique, da nossa razão, do nosso pensamento. Bem, qual é o ciclo dentro da literatura brasileira que a gente vai ter? Para vocês entenderem isso, eu vou tentar falar mais pausadamente. O que significa? Até 1600, 1500, 1600, nós tínhamos uma produção literária que era feita por alguns autores, mas não tinha leitor nessa época, não fechava o ciclo. Por quê? Porque a sociedade era feita dos escravos, com grupos e comunidades indígenas, as pessoas não tinham letramento, tinham a cultura delas, mas não tinham letramento. E os grupos ainda estavam chegando no Brasil, se enraizando. A partir de 1700, ocorre que os colégios começam a ser criados, locais de estudos, saraus, reuniões onde as pessoas dizem poesias. O ciclo literário vai acontecer no último período da era colonial brasileira, que é o arcadismo. Vai ter um autor que vai produzir uma obra e que se essa obra vai chegar ao leitor, e esse leitor vai ter contato com a obra e com seu autor. Então vai ter letramento, vai ter estudo, vão ter as primeiras faculdades, que são chamadas arcádias, e elas vão servir para isso. A gente vai ter os primeiros estudantes na história do Brasil. É nesse período literário que aparecem, tá, os estudantes. Então, a partir de agora, a gente já tem esse ciclo literário brasileiro, isso é muito importante para vocês guardarem sobre a história do Brasil e a história literária. Acho que para fechar, vou falar rapidamente de alguns autores que são marcados dentro do arcadismo. A gente vai ter duas produções, a lírica e a épica. A lírica são poemas, tá? Poemas que são feitos com as características que nós vimos, que eu falei com vocês mais atrás, a busca da simplicidade, a harmonia com a natureza, o bucolismo. Aí a gente vai ter dois autores importantes. Cláudio Manuel da Costa, que dá início ao arcadismo no Brasil, guarda esse nome, com obras poéticas, e nós temos Vila Rica, que é um pequeno poemita épico que não deu muito certo.
característica: pastor andando no campo, de mãozinha dada com sua pastora, em harmonia, felicidade, no meio dos bichinhos, ovelhinhas passando, borboletas voando, um mundo perfeito. O amor aqui é um galante, anda de mão dada, sem muita emoção, quase nada de emoção. Mal é tocada a mulher, tá bem? Tudo muito respeitosamente. O segundo autor, e esse é o mais importante, é Tomás Antônio Gonzaga. Ele tem duas obras conhecidas: Marília de Dirceu. Como esses autores fizeram parte da Inconfidência Mineira, eles tinham que criar pseudônimos, ou seja, nomes inventados, fictícios, apelidos, nomes de pastores da Grécia Antiga para que eles não fossem reconhecidos, já que eles estavam no meio de uma conjuração. Marília de Dirceu era o seu pseudônimo. Marília, a sua namorada. Então, nesse momento, a gente vai ter o quê? Um encontro galante de passeios entre a natureza, ele com Marília, nesse mundo bucólico, nessa vida glamourosa. E Cartas Chilenas mostra crítica. Essa obra do Antônio Tomás Gonzaga está ligada ao antigo governador da época. Ele cria um pseudônimo para o governador da época, para quê? Para criticar os mandos, os desmandos dos impostos, enfim, as questões problemáticas dentro daquela sociedade. É uma obra que foi deixada de lado, infelizmente, com o passar do tempo, mas que é importante nessa época. Essa é a parte lírica que vocês têm que lembrar. Tem outros atores? Tem, mas não tão importante como eles na produção literária. Tem Alvarenga Peixoto, Silvio Alvarenga, mas quase não se fala sobre a obra deles, tá? É uma dica, se vocês tiverem interesse. Tirando a lírica, a gente tem a épica. A épica nós temos dois autores, Basílio da Gama e o Frei Santa Rita Durão. Bem, lembra do que é uma épica dos gêneros literários? Uma obra épica é um texto narrativo que um grande acontecimento, algo marcado na história, uma coisa heróica, né? É o feito de uma nação. Aqui, infelizmente, não se faz presente, porque esses dois épicos, eles são muito simples. São humildes, em comparação àqueles do século XVI, que era, né, as grandes epopeias. Mas acho que vale a pena entender e lembrar dessas questões. Até porque o Araguaia é uma cidade obrigatória em uma universidade ou outra. Basílio da Gama, no Araguaia, fala da guerra guaranítica na região do Rio Grande do Sul. E tem como figura central, essa terra tem dono. Mas o que se fala o Araguaia? É o confronto entre os índios, o homem local, né, vai ser elevado a figura do índio no Brasil, enfrentando as tropas luso-espanholas. O nome é o Uruguai. Desculpa falar Araguai, tem hora que eu tô com problema, né? Tem um detalhe. O homem branco aqui aparece como um herói, mas são os índios enfrentando as tropas europeias, especial portugueses e lusos. Já o Caramuru, que é do Frei Santa Rita Durão, tá ligado a um herói, né? É um fato verídico do Diogo Alves. O barco dele naufraga na costa brasileira e ele vai parar numa tribo indígena. Acho que vocês já viram. O Caramuru tem no YouTube, tá? E aí vocês podem procurar que vocês vão ver. Tem até um certo humor, mas tem um heroísmo. A gente tem uma representação de um pequeno épico. Vai ter a mistura entre o índio e o homem branco. E a parte épica, no Caramuru, ela é lírica. A parte mais bonita é assim. Quando as indígenas, Paraguaçu e Moema, ele tem que escolher uma das duas. Ele entra no navio com uma das duas e uma delas vai a nado atrás. E aí, enfim. E aí vocês têm que ler ou vocês têm que procurar, mas ela é lírica e é bonita, Morte por Amor.
E o casamento, a união entre o homem branco e uma índia, ou seja, uma pessoa do local, né? Um detalhe importante é que a gente não pode esquecer que lá no Barroco a gente tem um autor muito importante que não produziu na época do Barroco, mas ele vai produzir no arcadismo, do neoclassicismo. Não esqueça que as coisas são didáticas, gente. Primeiro período literário, 1500, literatura dos navegantes. Barroco e arcadismo. Para as artes brasileiras, vai aparecer uma pessoa muito importante, tá? Que é nada mais, nada menos que Aleijadinho, que é pouco falado, pouco lembrado, tá? Procurem uma imagem do Aleijadinho, de como ele produzia as feições das esculturas, que eram geralmente feitas em pedra-sabão. Vocês não podem esquecer que Aleijadinho tinha uma deficiência física desde a infância. Ele tinha dificuldade nas mãos, nas articulações. Muitas vezes ele amarravam nas mãos dele os instrumentos para que ele pudesse talhar e fazer as esculturas. Mas ainda assim ele conseguia passar as emoções, os sentimentos humanos para um pedaço de pedra. Pesquisem isso. Eu vou tentar procurar aqui e deixar para vocês. Vocês vão ver os olhos, a barba, os detalhes, as expressões. Mostra que ele não é Arcade, ele é do contexto do neoclassicismo, mas os detalhes que ele impõe às suas obras, os exageros, os entornos, é lá do barroco, não é daqui do arcadismo, entendeu? Tem muita melancolia, dor nas coisas que ele, nas esculturas que ele faz, tá? O momento da morte, a dor. Eu acho que é isso. E aí eu vou dar agora para vocês, vou pegar o livro que já está aqui na minha mão e para a gente poder fazer os exercícios que eu pedi, tá? Então, eu acho que é isso, tá bem? Eu espero sinceramente que eu tenha passado para vocês de maneira clara esse período do arcadismo que é tão importante para a gente e que vocês comecem a fazer uma espécie de comparação. Eu costumo dizer que essa exigência que a gente está tendo agora, imposta pela própria natureza, para que sejamos pessoas mais humanizadas, para que sejamos pessoas que olhemos para a natureza como uma parte nossa e não como algo fora de nós, e que esse ato dado por essa pandemia, que é um horror, né? A gente não pode esquecer disso, eu não estou aqui em nenhum momento dizendo o contrário, mas talvez seja para a gente entender que a gente está precisando voltar a nossa atenção para o simples, né? Parece que o mundo ficou sendo visto como se a gente tivesse a obrigação de ter tudo o tempo inteiro, sem pensar realmente em quem nos dá todas as coisas que tem, que é a natureza. Não há nada no mundo, nem esse celular, nem essa energia que faz o celular ou o computador funcionar, que não esteja ligada à natureza, e a gente está conseguindo acabar com isso. Então vamos repensar para que a gente possa ter continuidade na nossa história. Tá bem? Prestem atenção nas escolas literárias, porque elas são um grande passeio para a nossa existência. Tá bem?